A infância é um período excelente para construir hábitos alimentares e ajudar a criança a entender que essas escolhas fazem parte de um modo de vida saudável. Saúde bucal e alimentação caminham juntas, assim as escolhas alimentares que se realizam ao longo de toda a vida impactam diretamente na saúde bucal. A literatura científica já relata há décadas que os cuidados com a saúde bucal devem preceder a chegada do bebê. Assim, é imprescindível aconselhar as mães e os pais sobre a importância do seu papel para a prevenção e manutenção da saúde bucal do seu bebê. Acho que os hábitos desde a gestação são muito importantes, né? Na verdade, o primeiro professor que uma criança tem são sempre os pais. No caso da gestante, é importante que ela faça uma alimentação adequada, porque essa criança já vai sentindo esse paladar ao longo da gestação. Existem trabalhos já provando que a criança identifica sabores, né? Então a gente pede para a gestante não abusar do açúcar, por exemplo, né? De alimentos muito doces. Ela fazendo o hábito da higiene oral, isso também é importante, porque ela vai introduzir isso para o seu bebê. A frequência alimentar e qualidade alimentar, né? A busca pelos alimentos mais saudáveis, isso é muito importante. Ela está se nutrindo e nutrindo ao bebê também. Então, evitar alimentos muito pegajosos, exagero com açúcar, evitar refrigerante, isso sim é muito importante. Estudos mais atuais relatam que a percepção de sabores e a preferência alimentar do bebê já se inicia durante a fase de desenvolvimento intrauterina. Assim, a dieta da mulher gestante, que se alimenta de forma saudável e com ampla variedade de frutas, verduras e legumes, oferece maior exposição a sabores para o bebê. E essa exposição favorece o desenvolvimento de preferências alimentares mais saudáveis do futuro bebê. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, recomenda-se o aleitamento materno exclusivo desde a primeira hora de vida até os primeiros 6 meses de vida do bebê e a amamentação contínua até pelo menos 2 anos de idade. Já existem evidências científicas de que o leite materno também influencia nas preferências alimentares do bebê, pois o sabor do leite muda de acordo com a alimentação da mãe. Estudos atuais comprovam que o leite materno varia de sabor de mamada para mamada. Sendo assim, quanto maior a variedade de cardápios da mãe, maior será a exposição de sabores ao bebê. As escolhas alimentares da mãe trazem benefícios tanto nutricionais, como também ampliam a percepção de sabores pelo bebê. Eu sou a Vanessa, mãe da Beatriz, de 2 anos e 11 meses, e vou contar um pouquinho da experiência da minha maternidade. Não tinha necessidade. Já na minha, durante a amamentação exclusiva, até os 6 meses, eu tomei muito cuidado também com a minha alimentação, né? É difícil, mas eu tentava me policiar para não exagerar no açúcar, até porque eu sabia que ela ia receber tudo que eu estava me alimentando, e até porque eu sabia que o paladar dela estava sendo construído ali através da minha alimentação. E na introdução alimentar eu também evitei por muito tempo açúcar, eu não tinha realmente contato com açúcar refinado, né? Era só frutas mesmo, naturais, e depois nas papinhas, né, nunca dei a papinha industrializada. Tentava evitar ao máximo também sal, muito pouco, usava pouquíssimo sal, tempero natural. Quando usava sal e tempero, era o tempero natural. E tanto é que até hoje ela gosta muito de frutas e come muito bem frutas e legumes. Ela é muito engraçada, ela adora, por exemplo, comer cenoura crua, beterraba sem tempero nenhum. Então eu acho que favoreceu muito, né? Essa introdução dessa maneira. E é lógico que depois é muito difícil evitar, né? Mas até hoje eu tento controlar bastante o açúcar, industrializados. Ela teve umas mudanças, assim, nos hábitos alimentares. São fases, né, da criança que eu acho que acabam sendo normais. Mas, na medida do possível, acho que deu muito certo. A partir dos 6 meses, recomenda-se iniciar a fase de alimentação complementar,
pois o bebê já apresenta algumas conquistas, como sustentar a cabeça, sentar com apoio, movimentos voluntários da língua e movimentos de apreensão nas mãos. Considerando essas conquistas, a partir do 6º mês de vida, o bebê já apresenta maturidade para começar a receber alimentos em novas consistências. A alimentação complementar inicia-se de forma lenta e gradual, mantendo-se o leite materno até os 2 anos de idade. A oferta dos alimentos nessa fase, ela vai acontecendo de uma forma muito gradativa, né? Então é o momento que o bebê vai começando a aprender a lidar com esses alimentos. De uma forma tradicional, a recomendação, né, segundo o Ministério da Saúde, é que a alimentação seja oferecida numa consistência macia, com os alimentos amassados com garfo ou bastante desfiados, e que progressivamente vai evoluindo essa consistência para que até os 12 meses de idade a criança consiga já lidar com a maioria dos alimentos em consistências como as utilizadas pela família. Mas também é recomendado, segundo o Ministério da Saúde, que esse bebê tenha a possibilidade de interagir com os alimentos em pedaços e que ele próprio consiga trazer esses alimentos à sua boca, porque ele já tem condições de, aos poucos, fazer essa mastigação por conta própria. E o estímulo sensorial, a potência do desenvolvimento motor cognitivo, quando esse bebê tem contato com os alimentos de outras formas que não seja somente pela boca, é uma potência muito grande, né? Então, quando essa criança se vê capaz de pegar os pedaços de alimentos, pegar um pedaço de brócolis, de batata, de carne, sentir a textura, sentir a consistência, sentir que esse alimento modifica de formato, dependendo da força que ela se utiliza, ela exercer a habilidade de trazer esse alimento que está na sua mão, trazer para a boca, friccionar contra a gengiva, perceber que ele solta uns pedaços e saber o que fazer com esses pedaços dentro da boca, são muitos estímulos que vão sendo potencializados conforme a criança vai se apropriando, vai ganhando mais autonomia para liderar a sua alimentação, né? Então, é possível também que essa criança interaja com os alimentos e não seja somente uma receptora ali por meio da boca dos alimentos amassados na colher sendo oferecidos por um adulto, porque essa criança também ela tem já um controle da sua fome e da sua saciedade, principalmente se eu falo de uma criança amamentada no peito, né? Estudos apontam que nessa fase da vida o cérebro está mais predisposto a novas experiências vindas de diferentes sabores, temperaturas, consistências e formatos. A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários da refeição da família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da criança. Uma orientação dada para evitar acidentes é que as crianças devem ser alimentadas sempre sentadas no colo, nunca deitadas no berço. O hábito de dormir com a mamadeira na boca pode ocasionar o risco de engasgo, além de aumentar as chances de desenvolvimento da cárie precoce na infância. Nessa fase de introdução alimentar, uma questão que é muito discutida também é a maneira de processamento desses alimentos, né? É importante a gente saber que a criança ela precisa experimentar para desenvolver uma habilidade. Então, se a gente começa a oferecer alimentos muito liquidificados ou muito pastosos, ela não tem essa experiência, né? A criança ela precisa viver essa experiência para ir criando a habilidade de movimentação, de controle desse alimento dentro da cavidade oral. Claro que a gente não está dizendo que a gente vai colocar um pedaço grande de cenoura crua, né, num bebê, numa criança pequena, mas a gente cortar bem miudinho, né, por exemplo, uma cenourinha cozida cortadinha pequenininha, ou mesmo se a gente tem um pouco mais de insegurança, ou dependendo da habilidade que a gente vê que a criança tem, que isso tudo depende da experiência que ela tem pregressa também, nessa habilidade que ela vai desenvolvendo
da motricidade orofacial, mas a gente pode, no máximo, esmagar de forma leve com o garfo, né? Mas sempre mantendo essa consistência um pouco mais enrijecida, um pouco mais aproximado do sólido, para que ela viva a experiência, porque ela só vai adquirir a habilidade se ela estiver vivendo essa experiência. A mastigação não é uma atividade inata, ela é adquirida. É através das vivências orais proporcionadas que há o avanço no aprendizado da mastigação, ou seja, os movimentos mastigatórios precisam ser estimulados. As vivências orais podem ser proporcionadas em grande parte durante o momento da alimentação. Assim, ao oferecermos uma variedade de alimentos com diferentes cores, formas, texturas, consistências e temperaturas, proporcionamos experiências que contribuem para o desenvolvimento da coordenação de movimentos mastigatórios. Sabe-se que a mastigação estimula o desenvolvimento dos ossos e músculos da face, e que o ato de comer é uma atividade sensorial e motora complexa e deve ser estimulada através da oferta de alimentos sólidos que, ao serem consumidos, atuam no fortalecimento muscular orofacial e colaboram com a prevenção da maloclusão dentária. A alimentação da criança deve ser variada diariamente, incluindo alimentos como cereais, como arroz e milho, tubérculos e raízes, como batata e mandioca, carnes, leguminosas, como feijão e ervilha, frutas e legumes, distribuindo esses alimentos nas refeições ao longo do dia. Dar preferência aos alimentos integrais e na forma mais natural possível e minimamente processados, ou seja, que não sofreram alterações como adição de açúcares e gorduras. Oferecer arroz e feijão todos os dias ou no mínimo 5 vezes por semana é uma combinação muito boa para a saúde. Evitar oferecer refrigerantes, sucos industrializados ou alimentos com muito açúcar, como balas, bombons, biscoitos doces e recheados, salgadinhos e outras guloseimas no dia a dia, pois uma alimentação com muito açúcar e doce pode aumentar o risco de cárie. Acredito que a gente já esteja inserido numa cultura de oferecer bobagens, né, para as crianças. Então, por mais que recentemente tenha tido um movimento de barrar e de melhorar a qualidade da alimentação das crianças, a gente ainda esbarra naquele tio, naquela avó oferecendo docinho antes da hora. Exatamente, isso também é um outro ponto, porque culturalmente a gente tem o hábito de achar que momento bom é só um momento que a gente vai comemorar, que a gente vai fazer a festa, que a gente vai comer doce, vai comer bolo, vai beber aquelas bebidas extremamente açucaradas, né, que a gente chama de refrigerante, que valor nutricional não tem nada, é zero. Então assim, a gente às vezes cai mesmo nessa armadilha, até mesmo quando a gente vai fazer alguma festa na escola, né? A gente cai nessa armadilha de querer fazer com que esse momento seja o mais agradável possível, seja o mais feliz de todos, e a gente acaba embutindo esse tipo de alimentos. Então imagina, não estou falando que todas as famílias têm esse hábito. A gente conhece, sabe de muitas famílias que têm os hábitos saudáveis, até mais saudáveis do que da própria escola quando propicia um momento de festa desses, né? Então assim, quando a gente se debruça a questionar, bom, peraí, será que só é com esses tipos de alimentos que eu consigo estabelecer uma boa memória, uma memória afetiva, uma memória gostosa de estar entre amigos? Porque a gente sabe que não é só a comida, né? É a relação, é você estar junto com seus amigos, é você partilhar, você estar com os adultos que você gosta, comemorando uma data, seja lá o que for, né? Então a gente tem que começar também a repensar quais os alimentos que eu também coloco nesse jogo, nessa brincadeira toda de criar esses laços. Então, As refeições em família são momentos importantes para compartilhar a alimentação, pois os membros se sentam juntos, desfrutam de um momento de comunhão durante a refeição e socializam os modos de vida, construindo experiências positivas que lhe impactam ao longo de toda a vida.
Estudos que relatam sobre hábitos alimentares afirmam que fazer as refeições na presença de pai, mãe ou responsável é determinante para o consumo de alimentos saudáveis, pois o adulto se responsabiliza e exerce grande influência desde o momento da compra, no preparo da alimentação e na orientação durante os momentos da refeição, inclusive orientando o uso de objetos que podem causar distração durante as refeições, como os celulares, os tablets ou a televisão. Pesquisadores e educadores apontam que a alimentação realizada dentro do ambiente escolar tem grande potencial educativo e deve ser vista na sua função pedagógica para a formação de cidadãos conscientes e, ao mesmo tempo, utilizada como estratégia para a promoção de saúde com ações que incentivem práticas alimentares saudáveis e transformem as práticas alimentares em escolhas por um estilo de vida saudável. Na casa da Matia, ela falou pra mim, eu tenho uma única coisa pra te falar, isso me marcou demais. E isso é a minha filosofia de vida materna. A palavra sussurra, o exemplo grita. E é muito verdade. Outro dia eu estava mandando uma mensagem importante na mesa, no telefone. Eu não tinha nem começado a comer, mas eu me sentei com o celular e a Júlia falou assim, não pode celular na mesa. Eu disse, nossa, mas eu nem comecei a comer, eu só vou mandar... Não pode celular na mesa. Não pode, porque ela vê que eu não uso. Então, quando ela viu, ela ficou meio em choque, assim, não pode. E é isso, é questão de dar o exemplo. Terceiro, a questão da introdução alimentar, da alimentação, eu acho que é uma questão de se propor. Se o adulto não comer o que ele quer que a criança coma, a criança não vai comer. Você quer que a criança coma abobrinha, chuchu, berinjela? Se você não colocar na mesa sempre e não comer e colocar no prato da criança, não tem que obrigar a criança a comer. Experimenta, você come. Se a criança não vivenciar aquilo, ela não vai se identificar com aquilo e ela não vai se alimentar daquela maneira. Então, assim, eu acho que hoje em dia tá faltando disciplina. Horário para comer, o que comer, nem que seja na base da recompensa. Às vezes eu preciso usar isso, mas aqui, por exemplo, a gente tem uma regra. Não precisa gostar, mas precisa experimentar. Então, toda vez que eu faço alguma coisa, elas têm que comer um pedaço daquilo. E a Júlia reclama comigo, a mais velha reclama comigo. Ah, mas eu já experimentei 70 vezes. Eu tenho que experimentar toda vez que você faz? Tem, porque por conta de eu fazer você experimentar toda vez que eu faço, tem coisas que você não gostava que hoje você gosta. E são coisas saudáveis. Então eu acho que também falta um pouco de disciplina, tanto com relação à alimentação, quanto com o horário. Criança eu acho que precisa ter rotina e precisa ter disciplina. Eu acho que a gente tem que saber. Criança tem que ter, não precisa ser um exército, né? Mas criança tem que ter hora para comer, depois de comer tem que escovar o dente. Eu acho que a gente fica cansada, mas a gente tem coisa que começa aqui e vai pro resto da vida. Por todos esses motivos apresentados, compreende-se que a educação nutricional de bebês e crianças deve ser realizada de forma colaborativa entre os pais, familiares, professores, profissionais de saúde e de políticas governamentais voltadas para a prática da alimentação saudável, inclusive de ações jurídicas que regulem as propagandas de alimentos direcionados às crianças e aos jovens.